Olá, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso canal Carreira em Movimento. Gente, estou muito feliz, muito lisonjeada por receber uma pessoa muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa entrevista. Na verdade, não é nem entrevista, é mais um bate-papo mesmo, com o objetivo aqui de entender um pouquinho mais da jornada do Rafael Pablo da Silva. Muito bom, gente. Rafael, ele é formado em Direito pela PUC, ele é servidor público, trabalha hoje no Tribunal de Justiça, olha só que legal. Então tem uma jornada interessantíssima, inclusive quando ele me mandou algumas informações que eu não sabia, me pegou super de surpresa, mas eu falei, tem tudo a ver com o nosso canal, tem tudo a ver aí com um conteúdo muito rico para vocês, porque olha só, ele começou fazendo geografia, depois ele fez administração e marketing e depois ele fez direito e provavelmente foi aí que ele se tornou servidor público, mas nesse momento eu quero que inclusive ele se apresente para falar com mais propriedade para vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer um pouco mais do Rafael. Rafael, seja muito, muito bem-vindo. Primeiramente também agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite, tá? Gratidão. E eu tô doida para conhecer um pouco mais da sua história. Pode compartilhar aí com a gente. Quem é o Pablo? O Rafael Pablo, olha só. Tudo bem, não tem problema, porque muita gente me chama de Pablo. É interessante como esse nome é forte, né? Forte, ele Pablo. acaba ficando na frente. Então, primeiramente, o prazer é todo meu estar aqui. Eu aqui me sinto honrado pelo convite. Então, eu sou um servidor público convicto e um servidor público amante do serviço público, né? Eu me encontrei no serviço público. Sou casado com a Elaine há 21 anos. Tenho um filho de 20 anos e uma mocinha de 7 anos. Demoramos muito tempo entre um e outro. E trabalho no Tribunal de Justiça desde 2009. E desde que eu entrei no Tribunal de Justiça, eu estou na diretoria financeira do Tribunal de Justiça. Sempre trabalhei em departamentos da diretoria financeira, nunca saí dali. Estou lá desde 2009 e assumi a folha de pagamento do Tribunal de Justiça em 2019. Uau! E aí estamos lá tentando fazer um serviço público de qualidade, tentando fazer com que as pessoas enxerguem o serviço público de maneira diferente. Uau! Rafael, eu acho tão interessante quando você fala assim, com esse brilho nos olhos, né? Com essa questão de fazer o seu trabalho de uma forma diferente, do serviço público, essa paixão e essa questão de servir mesmo. Eu já quis, inclusive, ser servidora pública muito tempo, treinava, fazia cursinho para passar no concurso público, fiz TRT, passei no INSS, vi meu nome lá uma vez, inclusive para ressignificar uma crença de capacidade. Mas, nesse momento até que não, nem tanto assim, pensando só na estabilidade. Mas quando eu tinha uns 17 anos, eu falava assim, nossa, eu quero ser servidora pública. Mas sabe que eu não tinha assim, aquela paixão, aquele negócio de servir, o que eu acho que todo servidor público deve ter, assim como eu tô vendo em você. Mas eu pensava assim, não, eu quero ser servidora pública porque tem estabilidade. Tem até a lei lá, né? Quando eu estudei, agora eu nem lembro mais, é a 6... Qual que é a lei mesmo? Servidor? Hoje tem a própria estadual que foi atualizada em 2020. 2020? Isso, a do Estado. Ah, do Estado. Exato. Mas, como eram concursos federais, tinha lá a lei... Eu esqueci agora a lei, gente, mas enfim, tem muito tempo isso também. Mas, enfim, eu tinha essa vontade de ser servidora pública, sabe? Mas não por esse brilho nos olhos. Hoje, como que você vê essa questão do serviço público? Hoje ainda tem mais pessoas ainda pensando nessa questão da estabilidade? Ou tem pessoas, assim, mais apaixonadas pelo serviço mesmo, que tenta fazer o serviço ser melhor a cada dia? Olha, eu acredito que há algum tempo essa mentalidade já está mudando. É muito notório quando você vê as pessoas, os novos concursados, quando eles adentram o serviço público, hoje eles possuem uma mentalidade totalmente diferente. Ninguém mais está satisfeito com estabilidade, ninguém mais está satisfeito com o serviço público feito de maneira antiprofissional ou apenas como algo que você vai lá cumprir o seu dever para voltar para casa. Então eu tenho visto uma mudança de mentalidade no servidor público e no ingressante, principalmente nas pessoas que estão hoje percorrendo esse caminho para entrar ao serviço público, eles estão com uma mentalidade muito diferente. Hoje as pessoas não estão mais só por causa de estabilidade ou por causa de um salário que é, sim, em relação ao meio privado, bem convidativo, né? Sim. Até porque o serviço público também começou a aprender isso. Então hoje, dentro do serviço público, você encontra diversas aberturas para crescimento.
uma das coisas que talvez fazia as pessoas ficarem muito instáveis era isso, né? Era, isso aqui vai ser o meu resto da vida e é aqui que eu vou ficar, né? Mas hoje, dentro do serviço público, já está funcionando um pouco de meritocracia. Você já tem lá dentro gratificações e formas de você galgar novos cargos e cargos mais altos dentro da própria hierarquia do serviço público. Eu acho que isso foi muito bom para o serviço público, porque assim, as pessoas estão começando a interessar. Olha, se eu fizer meu trabalho bem feito, se eu me dedicar, não vou ficar só aqui nessa base do serviço público, não. Eu posso ter outras coisas a mais aí. Pensando no plano de carreira, inclusive, né? E assim, é super interessante mesmo, porque, de fato, eu acho que faz muito sentido mesmo estar mudando essa percepção e esse conceito. Eu fiz estágio no Banco do Brasil, sei lá, devia ter uns 20 e poucos anos, e eu percebia muito essa questão também, sabe? Daquele serviço feito de qualquer jeito, arroz com feijão, aquelas pessoas desmotivadas. E na época eu ainda pensava, falei assim, poxa, por que as pessoas às vezes ficam? E naquela época eu não via muito assim, esse brilho nos olhos, essa coragem às vezes para mudar de emprego. E hoje eu vejo ainda, sabe onde? Na educação. Eu ainda vejo muito isso. Mas, assim, é legal quando você está falando disso, porque se os jovens estão vindo, eles também têm essa questão da vontade, do desenvolvimento, de crescer, de fazer um trabalho bem feito, para vir o quê? O reconhecimento, que afinal de contas é o que a gente busca, não é? E aí eu acho legal, e assim, o serviço público também está olhando para esse trabalhador de uma forma diferente, trazendo essas oportunidades, trazendo esse olhar, reconhecendo, trazendo a meritocracia também para dentro do negócio. Eu acho super bacana isso, e eu acho que é isso que vai fazer a diferença no serviço público de uma forma geral também, sabe? Porque eu fico pensando, se a pessoa ela fica naquele trabalho só pela estabilidade ou só pelo salário, isso causa um desgaste tão grande que acaba reverberando em doenças físicas e emocionais. E aí são pessoas que estão frustradas, são pessoas que estão insatisfeitas com aquilo que fazem, mas não têm coragem de decidir fazer algo diferente por N questões, zona de conforto, talvez crença de capacidade, como eu te falei também, que eu tive uma dificuldade em relação a concurso público, porque eu não acreditava que eu era capaz de passar, você acredita? E eu falei, caramba, só que depois que eu fui estudar, que eu entendi que era um problema de crença de capacidade, porque eu falei, nunca vou passar. Por mais que eu estudasse, a minha crença era limitante, porque eu falava, nossa, mas eu sempre estudei em escola pública, eu nunca vou passar. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, gente, eu sou capaz, sim. Entende? Aí eu falei, agora eu já sei o caminho, agora eu vou estudar. Só que aí eu tinha que pagar o preço, e para estudar para concurso não é fácil, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí, como que foi o seu início da sua jornada? Conta lá atrás, vamos fazer uma linha do tempo aqui, para a gente entender um pouquinho mais da sua história. Bem, eu vim de uma família de 3 irmãos e nós tínhamos uma situação financeira até muito boa, na verdade. Então, eu estudava em escola particular, mas quando chegou ali por volta do 2º grau, aí a questão aquisitiva caiu bastante e a gente foi para a escola pública. Então, eu fiz todo o meu 2º grau em escola pública. Bem, para decidir a carreira, né? Eu comecei a dar aula de informática muito jovem. Eu tinha 15 ou 16 anos quando eu comecei a dar aula de informática. Naquela época, né, o kit ali do Microsoft Office, saber o Word, Excel, PowerPoint, esse tipo de coisa. E fiquei muitos anos dando aula de informática. Primeiro para outras empresas e depois para minha própria escola de informática. Então, eu fiquei de 2000 a 2008 com a minha própria escola de informática, com em torno de 8 anos. Para adulto mesmo. Para adulto, né? É que eu vi uma escola agora de informática para jovens, eu falei, nossa, estou encantada. Mas... Não, para adulto. E, bem, eu sempre quis ser professor. Eu sempre achei a profissão de professor belíssima. E comecei a fazer geografia por causa disso. Na verdade, a minha paixão é história, mas na onde eu estava não tinha um curso de história, então eu fiz para geografia. Isso quando eu morava no Mato Grosso, prestei concurso lá para a UFMT, a Federal, e acabei passando no de geografia, fui fazer geografia. Quando comecei a cursar, vi que, olha, se for isso daí, eu tô muito ruim. Não é bem isso que eu estava esperando? Não é bem isso mesmo, né? E então, cancelei esse curso, deixei esse curso, vim para Goiânia, aqui em Goiânia dei mais aula de informática em algumas outras escolas também e tal, até que surgiu a oportunidade de fazer uma faculdade, mas foi muito interessante, a administração e marketing. Entrei nesse curso assim, literalmente caí de paraquedas, porque foi assim, tinha o vestibular da faculdade, eu literalmente fui dando uma olhada nos nomes, é aquele que eu mais gostei,
foi o que eu me matriculei, né, no vestibular. Ah, que fazer foi esse vestibular. administração e marketing. Exatamente. Ah, tá. Vi todas as administrações ali e o que eu mais gostei foi a administração e marketing. Mas a mesma coisa Nome ocorreu. chique, né? É chique. E muito bom o curso. Mas também aconteceu a mesma coisa. Não tinha como fazer esse curso, não era para mim. Era um curso que eu adorava, gostava muito das aulas, mas quando eu me via trabalhando na área, eu falei, eu não vou trabalhar nisso, eu tenho certeza que eu não vou trabalhar nisso. No caso do curso que você começou, geografia, quando mais ou menos? Demorou muito para cair essa ficha? Não, ele foi 2 semestres. 2 semestres. Em 2 semestres acabou. Aí quando você percebeu, logo você tomou a decisão de trocar? Isso. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Nessa época eu devia ter uns 18, 19 anos por aí. 18, 19 anos. Exato. Então, você saiu de geografia, entrou no marketing, na administração e marketing. Mas aí desse pulo se passaram uns 4 anos, desde a finalização de geografia. Você chegou a finalizar a geografia? Não, desde de cancelar a geografia, até sair de geografia e entrar no marketing demorou uns 4 anos. Eu saí, esperei um bom tempo, uns 4 anos que eu fui entrar em... Então, você saiu da universidade e ficou, tipo assim, não vou estudar agora. Estava com a minha empresa de escola de informática e fiquei nela, né? Entendi. Até que decidi fazer por causa da minha empresa, né? Vou voltar para a faculdade. Exato. Tá? E aí pensei nesse marketing por causa disso. Gostei ali do nome, falei, vou utilizar na minha empresa, né? Sim, tinha a ver também, né? Mas... E aí demorou, aí foi 1 ano e meio. Aí foi 1 ano e meio, 3 semestres. E também a mesma coisa. E aí você já estava com quantos anos, mais ou menos? Eu já devia ter uns 23, jovem 24, ainda, bem jovem. 23, 24 anos. Legal, e aí? Bem, o meu pulo para direito foi por causa do meu pai. Meu pai se formou em direito muito posterior. Meu pai tinha mais de 40 anos quando entrou na faculdade de direito. Mesmo? Exato. E ele apaixonou por direito. E ele via eu... Então você já estava nesse momento ali quando seu pai entrou na universidade? Sim, eu estava na administração e marketing, tanto que ele me deixava na faculdade, ia para a faculdade dele, voltava, me pegava e a gente ia E ele embora. não era formado ainda? Não, eu estava fazendo faculdade também. Ele estava um pouco na frente. E ele foi apaixonado por isso. E aí ele que fez a proposta. Falou, por que você não tenta direito? É um curso apaixonante e tal. E eu olhava lá, pai, direito... Não tem nada a ver comigo, vai ter nada a ver comigo e tal. Não, tenta aí pelo menos direito. E quando eu entrei no curso de direito, aí eu me apaixonei pelo curso. O curso para mim foi apaixonante. Sempre gostou de ler? Sim, sempre gostei de ler, sempre gostei. E as aulas, né, eram apaixonantes, você estudar o direito, a forma como ele é construído, as legislações, as brechas. Isso foi encantador. Uau. E aí então prossegui no curso de Direito até esse eu finalizei. Esse você finalizou, porque você se apaixonou. E é engraçado quando você fala isso, porque quando eu converso com as pessoas às vezes, eu pensei em Direito também, mas eu falei assim, gente, eu acho que Direito não vai ser muito minha praia também, porque na época eu não gostava muito de ler. Então, assim, tem muitas pessoas às vezes que não têm essa noção. Quando você percebe que para fazer Direito, o que você acredita que sejam as habilidades que essa pessoa precisa ter? Olha, eu acredito que no curso de Direito, obviamente a leitura é uma ferramenta fundamental, né? Mas a pessoa precisa ter principalmente, sei lá, eu acho que um senso de vida, um senso de como funcionam as coisas, né? Porque é muito interessante, nos cursos você percebe assim pessoas que você fala, caramba, isso não vai dar muito certo, né? A pessoa viaja bastante, talvez a parte criativa dela seja muito mais aflorada, né? E no curso de Direito, você aprende muito essa questão lógica, né, da lei. O que a lei fala, o que a lei deve, o que não deve e assim por diante. Então, eu acredito que uma questão lógica me ajudou no curso. Entendi. Então, eu acredito que a lógica seja uma boa ferramenta para o curso de Direito. Tanto que na grade tinha a optativa de lógica e eu fiz. Não é uma matéria obrigatória, mas você pode fazer. Eu acho que essa questão de lógica, de você dar conta de pegar diversas legislações e saber o que uma está falando e o que a outra está falando em relação àquela, é muito importante de você estudar. E assim, é um curso que demanda muito estudo. É muita matéria, é muita legislação. Nosso país, então, nem se fala. Todo dia sai nova legislação e você precisa estar atualizado, porque senão aquilo que você aprendeu ontem realmente não vale mais. Não vale. Não vale mais. No curso de Direito, isso é mais do que talvez em qualquer outro curso. É muito rápido a legislação, muda-se muito rápido as formas, os procedimentos,
né? A jurisprudência vai mudando muito rápido, então você precisa estar muito atualizado. Tem que Verdade. gostar de ler. Tem que gostar de ler. E é uma coisa que você falou, assim, que muitas vezes eu pensei, o direito, ele não tem a questão das exatas, mas quando entra a lógica, é um raciocínio mais coerente para pensar nessa estrutura que você está falando do direito. E não é fácil também. Porque quando eu estava estudando, eu falei assim, gente, engraçado, eu não gosto de matemática, mas gosto de lógica. E eu falava assim, pelo menos a lógica eu começava a gostar naquele momento ali. Mas ainda o foco ainda era por conta da estabilidade, confesso. E aí, na época, em 2016, saiu o edital para o concurso do INSS. E eu falei assim, nesse concurso eu vou passar. E aí eu comecei a definir metas, porque eu já estava entendendo o que era meta neurologicamente correta. Entende? Aí eu falei, agora eu já sei. Então eu comecei a desenhar, coloquei no meu mural dos sonhos e falei que eu queria ver o meu nome entre os classificados, na lista dos aprovados. Só que aí eu comecei a desenhar essa meta, comecei a estudar, eu levava meus filhos para a escola, ia pro cursinho. Aí chegava do cursinho, eu ia estudar depois quando eles estavam em casa, às vezes eu ficava ali um pouco com meu marido, depois que eles dormiam todos, eu voltava e estudava. Então eu estudava até tipo umas 2 horas da manhã. E eu falei, gente, não tem segredo, é estudar, é dedicação para passar no concurso público, certo? Só que aí eu falei assim, agora eu já sei, eu construí minha meta e tal, só que eu falei, caramba, eu errei num ponto. Porque quando eu defini, eu coloquei assim que eu queria ver o meu nome, que a minha meta era ver o meu nome na lista dos aprovados. E aí de 198 questões eu acertei 98 e o meu nome apareceu na lista. Só que eu devia ter falado, eu quero ver o meu nome entre o número de vagas, né, que são os classificados. Olha pra você ver o tanto que isso é forte. E aí eu falei, nossa, eu desenhei de forma errada ainda. Mas pelo menos eu falei assim, agora eu vou passar. Porque agora eu fortaleci a minha crença que eu sou capaz. De passar. Entendeu? Agora eu sou capaz de passar e eu vou escolher o concurso que eu quero fazer. Só que aí acabou que na época, eu até comprei todo o material pro Supremo Tribunal Federal. Não, pro TRT lá, Supremo... Acima do TRT. Não, tem um acima, né? Do Tribunal de Trabalho. Você está falando... Tem o TRT, o concurso o do Tribunal Regional do Trabalho. E aí tem um acima. O STJ. STJ. STR. STR. Acho que é o Superior STR. Tribunal do Trabalho. Isso mesmo. STR. Comprei todo o material. E aí eu falei, não, mas agora eu nem quero TRT mais. Agora eu quero o STR. É isso, né? STR? Eu acho que é. É Supremo Tribunal do Trabalho. É isso mesmo. STS, ST... É o equivalente ao STJ para o TRT. Isso. Resumo da ópera, né? É isso mesmo. É porque na época eu fiquei tão focado. E agora, quando eu tô falando isso, até tá fugindo. Mas tem o TRT, que eu sou muito visual. E tem o STR. Enfim. TST. TST. Será que é isso? TST. Tribunal Superior do Trabalho? TST, isso mesmo. Até que enfim. As siglas. Porque eu bagunço tudo aqui nas siglas, mas é isso mesmo, TST. Enfim, aí eu comecei, só que aí eu fui convidada para participar de um projeto de um desenvolvimento de uma metodologia de coach para crianças, que foi da CEO Kids Brasil. Então, aí veio uma canadense, que é a Susan Halson, para dar a mentoria, onde a gente ia pegar as aulas, a metodologia dela, e transformar em outra metodologia para aplicar aqui no Brasil, porque não tem muito processo de coach para crianças. Entendeu? Coach para criança, essa eu não sabia, essa eu nem sabia. Sim. E aí nós desenvolvemos um programa, inclusive o programa é baseado no método FIPER, onde a gente trabalha os fundamentos, a imaginação, as possibilidades, as expressões e os relacionamentos. Então, é um método que ficou bem bacana. Inclusive, eu utilizo hoje no Mentes, que é um programa também de workshop para crianças. Mas, enfim, eu tô querendo contar isso só porque eu achei interessante isso que você falou, e é interessante a gente falar também o quanto é impactante essa questão das crenças na hora de você fazer qualquer coisa na sua vida, entende? Mas, assim, quando a gente tá falando de crença de identidade, crença de capacidade, crenças de merecimento. Mas isso aí a gente vai rompendo, vai estudando, vai estruturando, e que bom que deu certo para você. E hoje eu falo assim, uau, ainda bem que não deu certo também lá no INSS para mim, porque
eu tinha algo muito além para fazer. Hoje, graças a Deus, eu sinto cada vez mais que eu estou no caminho certo, principalmente construindo isso aqui, estando com pessoas assim como você aqui, também para contribuir ainda com outras pessoas, para que outras pessoas possam se inspirar na sua história, entendeu? Então, assim, eu estou bem feliz com o que eu estou fazendo. Então, cada um vai construindo a sua história nessa jornada aí, certo? E aí, pensando nisso, Rafael, eu queria que você compartilhasse também quais foram os seus maiores desafios ao longo dessa jornada. Com certeza, depois que eu comecei a fazer a faculdade, eu também já estava casado, tinha filhos. Então, tudo isso é um complicador, né? Entretanto, é muito interessante isso que você falou sobre crenças, porque eu nunca tive qualquer dificuldade em, por exemplo, achar que eu seria capaz de passar. Desde muito pequeno, isso foi muito colocado na minha mente pela minha mãe, pelo meu pai, sobre questão de conseguir, de você é inteligente, Vai lá, você você consegue. você é muito inteligente e tal, esse tipo de coisa. Tanto que eu fiz os concursos, eu fiz para o Tribunal de Justiça, eu fiz para o Ministério Público, depois eu fiz um outro concurso, da AGAMP, na época era a AGAMP, a Administração do Estado, e eu passei nos 3 concursos. Uau. Mas assim, não era porque eu era muito bom, não era porque eu não estudava nem como você estudava aí, você falando sobre estudar até altas madrugadas, não, eu não estudava tanto. Mas é muito interessante isso, porque assim, nunca houve um questionamento do tipo, eu não tenho potencial para isso. Talvez eu não estou usando as ferramentas corretas, talvez eu não estou estudando tanto quanto outras pessoas estão estudando. Mas a crença de que eu seria capaz de passar e tal, é muito engraçado isso que você falou. Eu fiquei pensando, realmente, eu nunca pensei na minha vida em algo assim, olha, isso aqui você não pode para você. Uau. Isso aqui não é para você, né? Eu acho assim, principalmente na área de trabalho, eu não... Tanto que quando eu fui chamado para ser o diretor da folha de pagamento do Tribunal de Justiça, apesar de ser uma responsabilidade absurda, eu nunca pensei assim, não, você não vai dar conta. Uau. Né? Eu nunca pensei assim, não é pra você ou qualquer coisa nesse sentido. Não, é um desafio, vamos lá. Vamos lá, acho bacana. Achei bacana, né? É uma boa área para aprender e tal. Então, essas crenças é muito importantes. Mas então, isso me limitava um pouco por causa da questão da família. Eu tinha que trabalhar também na minha própria empresa. Isso era um outro limitador, né? Para conseguir. E quando eu fiz o curso para o Tribunal de Justiça, foi o concurso de 2006, eu, sinceramente, é muito engraçado, eu nem vi a minha posição. Olha só. Porque eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito, em 2006. Eu tinha acabado de entrar. Você fez para nível médio, Nível então? médio, exatamente. Eu fiz para nível médio. Eu jamais pensava que eu iria passar naquele concurso. Eu sabia que se eu estudasse, eu passaria, mas foi mais teste. Foi porque dentro da faculdade de Direito é muito influente isso. Você está sempre fazendo concurso. Sim. Sabe? Você entra para ali, se você quer essa área, logo você começa a fazer concurso e vai fazendo até uma hora que você passa. E esse foi o primeiro que você fez? Foi o primeiro que eu fiz. O do Tribunal de Justiça foi o primeiro. Tem gente que tem mais facilidade mesmo, né? Eu ficava lá estudando, me matando, morrendo. Tá vendo tanto que esse negócio da crença faz diferença? Exato, exatamente. Sabe assim... Eu sei que eu sou capaz, eu vou lá e faço. E nem preciso estudar até 2 horas da manhã. Na época que eu entrei eu não entrei na PUC. No Direito eu não entrei na PUC inicialmente. Eu estava fazendo Direito em uma outra faculdade. E na mesma semana que eu recebi o e-mail, naquela época, né? Fazia por e-mail. Recebi um e-mail de convocação para o Tribunal de Justiça. Tanto que quando já para assumir posse. Exatamente, sendo convocado. Foi muito engraçado, porque como isso eu fiz em 2006, eu fui chamado em 2009. Para o concurso. Então, em 2009, quando eu recebi o e-mail, foi muito interessante, porque eu pensei assim, gente, será que é Rafael mesmo? Será que sou eu mesmo? Rafael Pablo. Exato. Aí fui no Tribunal de Justiça para confirmar assim, gente, eu não me lembro de ter passado nesse concurso assim, eu não me lembro, porque eu não vi nem a colocação que eu fiquei. Entendi. Né? Eu estava fazendo por causa da faculdade, né, ali. Na mesma semana, eu ganhei também a bolsa completa lá na PUC, de Direito. Foi na mesma semana, eu recebi terça-feira, na quinta-feira eu recebi um e-mail da PUC falando que eu tinha ganhado também a bolsa integral para o curso de Direito. Na época eu tinha começado em 2006 minha faculdade, eu fiz 1 ano e tranquei a faculdade. E fiquei trancado até 2008. Aí eu tinha retornado em 2008, quando foi em 2009. Tudo isso aconteceu. Então você começou Direito, teve um momento ali que você trancou também pouquinho. De 2006 a 2000, até eu voltei no segundo semestre de 2008.
Entendi. Mas aí, nesse momento, você trancou por outros motivos, mas você já tinha gostado do Não, direito. eu já sabia que eu iria concluir direito. Legal. E aí, então, seus maiores desafios foi essa questão mesmo de tempo, às vezes, dedicação, às vezes ter que dividir um pouco ali da atenção, principalmente por conta da família, igual você falou que vem, às vezes, ali um momento, porque realmente, né? E aí, às vezes, filho pequeno e tudo mais, da noite trabalhar, porque ainda tem que, né, honrar aí o sustento e As tudo, ganhar questões dinheiro. financeiras, as questões financeiras no mundo privado são extremamente, né? Depois, Desafiador? desafiado exatamente, você tem que correr toda semana, né? Não é no final do mês vai estar lá o seu salário, né? Você Verdade. faz o seu salário durante o mês. É isso, né? Legal, Rafael. E quando a gente está ouvindo assim a sua história, eu fico aqui pensando. Hoje, no momento atual que você está, como que você faz para se desenvolver ainda mais? Como que você faz para desenvolver as suas habilidades e sentir isso ainda também? Por exemplo, quando você assume alguma colocação, fala, não, eu sou capaz, ou não, tem algo que eu preciso desenvolver e aí eu tenho que ir lá e fazer. O que que você faz? O que que você pode compartilhar aí com a gente nesse sentido? Bem, primeiramente, eu devo dizer, já expliquei para você a respeito dessa palavra coaching, né? Hum, Eu tinha profundo preconceito a respeito uhum. disso. Então, eu sempre fui uma pessoa que detestei ler qualquer coisa de coach. Não. Então, eu leio muita coisa, mas não lia Gente, coisa. ele tá falando isso aí, mas assim, ó, só pra ficar claro, viu? Ele fez uma apresentação mega show lá na Vox 2U, que é a escola de oratória, que ele tava participando, e sou, né, ainda. Vou considerar que eu sou, porque a gente acabou de terminar aqui a turma, mas fez uma mega de uma apresentação lá, super bacana. E aí ele tá falando isso aqui agora pra mim, eu falei assim, ainda bem que ele tem outra percepção. Então continua aí explicando, que eu adorei essa apresentação lá, Rafael. Exato. Então, assim, eu tinha isso porque eu conhecia muito pouco coaches que realmente me inspiravam, né? E eu falei já isso pra você, foi você que me inspirou nessa questão de falar, cara, existem coaches diferentes, né? Nem todo coach é aquilo que você pensa que é. Então, aí, uma crença, como você estava falando, uma crença limitante, né? De analisar todo coach como se fosse a mesma Uhum. coisa. Então, eu lia muito pouco sobre isso, sobre essa questão de desenvolvimento profissional, sobre essas questões eu leio muito pouco. Mas eu leio bastante sobre o assunto que eu estou estudando. Qualquer assunto, se é colocado na minha responsabilidade, se eu quero aprender aquilo ou aquilo eu preciso aprender por causa do meu trabalho, Uhum. eu leio muito sobre aquilo. Eu leio mesmo. Eu leio, eu assisto aulas na internet, eu vou atrás de cursos, eu vou atrás dos melhores naquele assunto para saber o que que eles falam a respeito daquilo. Então, isso me ajudou bastante. Porque apesar de não ler muito sobre a questão de motivação, ah, de, de me motivar para alguma coisa, né? Mas eu leio sobre o assunto que eu estou estudando. Então, enquanto estava fazendo o curso de Uhum. oratória, li uns 3 ou 4 livros sobre oratória. E não serve qualquer livro, eu quero ir atrás dos melhores, Uau. né? Eu vou atrás. Quem é o melhor livro sobre oratória? Onde é que está o melhor livro sobre falar em público? Né? Quem é a pessoa que pode me ensinar isso da melhor forma? Ah, então beleza, é isso que eu vou atrás. Então, eu pesquiso bastante. Essa é uma coisa, assim, que eu tenho e que quando eu vou ser colocado numa posição, a mesma coisa. A partir do momento que eu assumir aquela posição, eu quero entender a fundo e nos mínimos detalhes. Como é que funciona isso? Por que funciona dessa forma? Por que a gente não pode fazer diferente? Porque toda essa questão. Trazer esse embasamento, nossa, é fantástico. E é livro, e é curso. Teve uma fase que a gente falava assim, que para desenvolver tem que ser muito livro, 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 curso, 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 vídeo, 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 vídeo. O Paulo fala muito sobre isso. E aí, aquele dia que você fez a apresentação lá, que você falou sobre essa questão de não gostar do coaching e tal, eu falei assim, a maioria das pessoas que não gostam é porque realmente não sabem como funciona a metodologia. Então, assim, é óbvio que o mercado, se você for olhar de uma forma generalizada, tá muito banalizado. Tem pessoas aí, inclusive eu fui uma dessas, tá? Que é aquela história, você faz ali um primeiro treinamento, às vezes de 2 finais de semana, e já se intitula como coach, quer resolver o problema de todo mundo, só que esquece de olhar para si. Entende? Então, eu acho que as pessoas que entraram nesse universo do desenvolvimento humano lá atrás, como eu entrei em 2014, nós tivemos muito isso. Tanto é que tem muita gente que nem faz mais isso. Então, eu cheguei em casa e falei, nossa, porque eu vou transformar a vida das pessoas e tal, e pá. E meu marido falou assim, não, transforma primeiro a sua. Aí eu falei, ui.
né? Então, primeiro tapa na cara. Mas depois, quando ele falou isso, e aí depois, de uma certa forma, eu fui analisar, durante essa jornada da transição, que existe muito isso mesmo. Então, assim, muita incongruência com o que a pessoa fala, com o que a pessoa faz. Então, assim, acho que eu até comentei com você, eu acho que uma das coisas que eu vejo muito é essa questão também da congruência. Eu busco sempre ser muito congruente. Por isso que eu falo das minhas vulnerabilidades. Que aí você comentou lá, né? Como assim? Tal, fala, né, das minhas dificuldades. Eu falei, gente, mas se eu não falar das minhas dificuldades, da minha vulnerabilidade, como assim eu vou passar a confiança e a segurança que eu quero passar? Porque eu vejo que nós todos estamos nesse processo. E aí eu me incluo nesse processo, porque de fato é um processo. Porque mesmo que eu saiba da teoria, dos livros, na vivência é totalmente diferente. Na prática é totalmente diferente. É a mesma coisa de falar para os pais, gente, não vamos gritar com os filhos, certo? E aí chega lá na minha casa, de vez em quando tá lá, e de repente eu dou um berro com o filho meu, né? Com a Isadora, com o Eric. Aí eu falo assim, como assim, né? Então, assim, na prática, no dia a dia, é totalmente diferente. Só que aí o que faz a diferença é a consciência. Sabe, assim, que eu vejo assim, falo assim, na hora que eu grito, aí eu falo, acho que eu não devia ter gritado. Aí depois eu tenho que dar arrumar um jeito de me redimir, entendeu? Tipo assim, de melhorar ali aquela relação. Porque quando eu olho pro meu MAS ali, que são todas as áreas da vida, às vezes as pessoas falam assim, Eliane, mas é possível ter 10 em tudo? Eu falava assim, eu acho que é possível ter 10 em tudo. Ou ter 9, ter 8, enfim, a roda rodar. Eu acho que é possível. Só que eu acho que o mais desafiador, o maior desafio é você manter 10 em tudo ou 9 em tudo e essa roda rodando. Então, tem dias que, por exemplo, o meu pilar com os filhos, por exemplo, tá? 9, de repente eu dou um berro desse, vai para um 7. Só que aí eu falo, o que eu tenho que fazer agora? Entende? E ali eu fico meio que girando os pratinhos. Então, assim, eu achei muito bacana essa apresentação lá. E pode complementar em cima disso que eu falei, que eu quero te fazer outra pergunta. Não, essa foi uma das coisas muito boas do curso que você estava falando, né? Primeiro, a questão, essa questão do coach de muito falar e pouco fazer, né? Era uma visão que eu tinha, né? Olha, fala muito, fala tudo o que a gente tem que fazer. Olha, isso eu sei. Lendo livros, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Lendo livros, eu sei como ter uma boa oratória. Tá, mas... é muito diferente de quando você subir lá em cima e vai falar. Eu sei o que eu devo fazer, mas quando eu subo lá em cima eu não faço. Verdade. É isso que você está falando. Então, eu achei muito interessante o método utilizado lá. Vamos fazer de novo aqui um merchan, Merchan, então. né? Um merchan aqui. Vamos aproveitar, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz, que a Letícia faz lá na Vox, né? É aquela história. Como foi a sua experiência? Vamos fazer esse merchanzinho aqui, depois eu mando lá para a Vox. Não, eu achei formidável o ponto de partida da Vox, né? A metodologia que ela utiliza é, sem dúvida nenhuma, o melhor curso que eu já fiz sobre oratória. Eu já fiz alguns, mas é muito interessante porque, olha, mesmo tendo feito alguns, logo na primeira aula eu notei pontos, olha, eu preciso melhorar muito nisso, eu preciso melhorar muito naquilo, ainda tenho que desenvolver esse tipo de coisa. Então, aquela questão de mesclar a teoria com a prática todos os dias da aula, todas as aulas, pelo menos 2 vezes, nós estaríamos ali em cima praticando aquilo que a gente acabou de aprender e sendo, no mesmo momento, já corrigido, no mesmo momento, olha, ainda falta isso, ainda falta uma postura, ainda está olhando para o chão, ainda está fazendo isso, ainda está colocando a mão no bolso, né? Ainda está nervoso, ainda está demonstrando nervosismo, né? Então, essa prática ali foi fundamental. Então, para mim, a Vox Chuyu, nesse sentido, para mim, assim, eu ainda não tinha visto nenhuma escola de oratória que ministrasse cursos sobre falar em público, que desse a oportunidade para o aluno fazer aquilo que ele estava aprendendo. Na maioria dos cursos, ou em todos os cursos que eu já frequentei sobre oratória, era teoria, né? Então, a pessoa... Como você falou, né? Livro, teoria, e aí acaba que não tem essa experiência para entender principalmente a questão das emoções. E aí olha para você ver, todas as aulas que eu dou, né, de oratória e que eu ministro, eu falo o seguinte, que a oratória, a parte técnica, a maioria das pessoas já sabe. E aí essa vivência, essa experiência vem de onde também? Dessa construção emocional. Por que as pessoas têm medo de se expor? Por que as pessoas têm medo de subir lá no palco e falar? E é isso que tem que ser quebrado. Então, assim, eu sempre faço muito essa associação, se a gente for falar da oratória, porque está relacionado com o que a gente acabou de falar das crenças. E aí tem crenças de identidade, crenças de capacidade e também crenças de merecimento. E essa construção, como eu falei lá, ela vem lá da infância, né? Cala a boca, menina, você conversa demais. E aí a mãe fala isso pra criança e depois tá todo mundo onde?
Um curso de oratória querendo aprender a falar. Querendo aprender a falar, né? Exatamente. E isso, assim, de fato, é a forma que eu consigo aprender, é o quê? Fazendo, não tem outra forma. É a mesma coisa de a gente fazer isso aqui. Gente, eu tô vendo que tem um monte de coisa que pode ser melhor. Mas se eu não começar a fazer isso, eu ficar na zona de medo, eu não vou fazer nunca. Entendeu? Então, assim, é fazer, é realmente dar a cara aqui para bater, é errando, é aprendendo, mudando o que pode ser mudado, não é isso? Muito bacana, foi muito bacana. E a transformação das pessoas que eu vi lá dentro, eu sinceramente, eu fiquei muito emocionado com aquela moça. Sim, Muito emocionada. Ver a ela... Poliana é um caso, é um case. Ah, inclusive foi a Poliana, ó, já outro merchan aqui, outro merchan. Poliana que fez, ó, nossas canequinhas aqui, ó, Carreira em Movimento. Ela tem uma empresa, empresária, empreendedora. E eu vou mandar essa partezinha do vídeo para ela também. Olha aqui, você tá falando isso, porque de fato é essa motivação e essa inspiração. E ela realmente inspirou muitas pessoas. Nossa. E me surpreendeu a apresentação final. Foi algo assim, sinceramente, é para te aplaudir de pé. A palestra dela foi de aplaudir de pé. Porque, sinceramente, assim, a mudança do início para aquilo ali era outra pessoa. Um case. Ai, que legal. Bom, ótimo reconhecimento mesmo, que realmente eu falo para ela, falei, Poliana, ó, realmente tem algumas questões que podem ser trabalhadas, mas vai. E olha que eu achei que ela fosse desistir. Mas ali a gente fez a mentoria, conversei com ela, falei, você não vai desistir. Porque quando você começa a trabalhar essa mentalidade de não parar nada no meio do caminho, também muda. Então, é sofrido, é doído, vai. Aí tem uma frase que eu gosto bastante, que é tipo, tá com medo? Põe a fralda e vai. Não é aquele negócio, tá com medo, vai com medo mesmo. Não, tá com medo, põe a fralda e vai. Entende? Tipo isso. Mas muito bom te ouvir, Rafael. E, assim, até tem uma questão que eu queria que você comentasse com a gente, que é... Quais são, assim, as suas aspirações? Qual que é a sua expectativa para o futuro, um plano de desenvolvimento? O que você está pensando aí para os próximos passos? Bem, na área profissional ainda tem muito lugar para galgar, né? Ali dentro do Tribunal de Justiça ainda existem outras hierarquias, né? E outras questões que eu preciso aprender. Inclusive, tenho aprendido, né? Bastante, né? Tenho aprendido já há uns 4 anos, tenho ficado muito próximo do meu superior hierárquico ali, justamente tentando aprender com ele o máximo que eu puder. Uau. Né? E ele é uma pessoa que é muito boa nisso, sabe? Assim, olha, não vai por aqui, não vai por ali, não faz desse jeito, né? E mentor também, ó, mais um. Ele compartilha bastante comigo essas Tem um questões. Mentor. Exato. Então, nessa área, no Tribunal de Justiça ainda tem, obviamente, ali coisas a serem conquistadas. Nas demais áreas, eu, sinceramente, pretendo muito ir nessa área de oratória. Gosto bastante dessa área, gosto bastante e fiquei ainda mais interessado a partir do momento que eu vi justamente aquelas transformações, né? Eu realmente achei que, caramba, eu posso ajudar pessoas. Uau. Eu posso ajudar pessoas que têm problema de falar em público, que têm dificuldades, né? Que têm ali algumas limitações. Eu acho que eu consigo ajudar algumas pessoas nessa área e eu quero estudar bastante essa área de falar em público, oratória. Quero muito aprender novas técnicas, aprender e aperfeiçoar as técnicas que eu já aprendi. Legal. Que foram, deixa eu deixar claro, né, que foram um divisor de água nas minhas redes sociais. Já falei isso pra você, né? Minhas redes sociais realmente foram antes e depois ali. O Punch, pra mim, vai ficar assim... Eu ia te perguntar qual ferramenta, qual conhecimento, qual técnica ficou mais... O Punch, pra mim, foi fenomenal. Né? Até a forma do storytelling, que eu já tinha lido bastante coisa, mas até a forma de transformar o storytelling em uma coisa mais interessante, é muito interessante que, apesar de publicar há muito tempo nas redes sociais, hoje o que eu tenho de retorno de pessoas falando, nossa, Rafael, que vídeo bacana, nossa, eu gostei de como você falou. É interessante, as pessoas estão começando a me elogiar, não pelo que eu estou falando, mas como eu estou falando. A forma que você está falando. Exatamente. É o que faz a diferença. Exatamente. Gente, o Punch é uma técnica aí de apresentação para quem não sabe, mas o Punch é trazer essa introdução, principalmente de uma forma mais impactante, né? Um punch mesmo, é como se fosse um soco mesmo aí, para realmente quebrar a expectativa do público e trazer isso até como uma técnica mesmo, porque hoje a gente tá nas redes sociais e aí, para você chamar a atenção das pessoas, do público, é super desafiador. Sim. Não é verdade? E aí, olhando por esse prisma também, Rafael, eu queria que a gente vai fazer a dinâmica aqui, tá? Mas depois eu vou até dar um espaçozinho aqui pra você falar das suas redes sociais, do seu canal. Depois que eu vi lá, gente, ó, tem um canal aqui também do YouTube.
certo? E aí, assim, tem muito conteúdo legal lá, mas daqui a pouquinho eu vou abrir aqui para você já deixar suas redes sociais aí pro pessoal seguir também, para acompanhar. Mas aí eu vou abrir aqui nossa dinâmica de hoje. Nós temos aqui também o Quem é Você? Nós vamos tirar aqui 2 perguntinhas aqui, porque eu adorei essa dinâmica, para ficar um pouco mais natural, no sentido, assim, de ser mais... quebrar a expectativa. Vamos fazer um punch aqui também, com essas perguntinhas aqui. Aí eu vou embaralhar aqui também, pra, né, vocês verem, porque teve um outro que falou assim, a gente combinou, você já pegou aquela que a gente combinou? Não, tem nada combinado aqui, não. Surpresa mesmo. Infelizmente, não. Infelizmente, não tem nada Mas combinado. Ainda bem que é uma coisa bem simples, porque é só sobre você, então tá, não tem resposta certa, né, ou errada, é só sobre quem é você mesmo. Eu pego e te dou. Pode pegar 2, por favor. Que aí eu já vou ler aqui, que eu vou fazer a pergunta pra você. E aí você vai compartilhar um pouquinho ainda mais da sua história aqui com a gente. Adorei essa dinâmica. Adoro essas coisinhas assim. Sai um pouco da caixinha. Olha só, nada é por acaso mesmo. Que pensamento fortalecedor você pode praticar na sua vida, ou que você pratica? Eu pratico... Talvez o maior sentimento que eu tenho é o sentimento de ser amado por Deus. Uau. Isso em qualquer situação, qualquer dificuldade ou facilidade. Olha, fique tranquilo, você é amado por Deus. Você está passando por isso? Você é amado por Deus. Ah, mas está muito bom. Ótimo, você é amado por Deus. Ah, mas está muito ruim. Não tem problema, você é amado por Deus. Esse é um sentimento fortalecedor. Uau, que legal isso, hein? Muito forte. E, de fato, ter uma convicção e ter algo além para a gente acreditar traz uma segurança maior e realmente faz muito sentido. E aí, olha só, a segunda pergunta. Quais são as suas maiores habilidades? Nossa, é mais fácil falar defeitos, né? Quando a gente vai falar habilidade, crenças. Não, na verdade, já vou até fazer outra dinâmica aqui depois que você falou isso aí agora. Aí. Bem, as minhas maiores habilidades, eu acredito que eu tenho a habilidade de não ter nenhuma vergonha de me mostrar ao público. Isso não é uma coisa que eu tinha dificuldade. É engraçado, desde quando eu comecei o canal, e aí você começa a ter amizades dentro do mundo do YouTube, e você percebe muitas pessoas tendo muita dificuldade de se expor em redes sociais, né? Ah, não, hoje tem muito curso assim, olha, você cresça suas redes sociais sem precisar mostrar você e tal. Eu falo, não, eu quero me mostrar, eu quero estar ali. Eu quero aparecer. Exatamente, eu quero aparecer. Eu quero ser visto. Então, eu acredito que eu tenho talvez um pouco de facilidade que veio com o longo caminho que eu trouxe a respeito de falar em igrejas, em questões religiosas. Isso me deu essa oportunidade, assim, de não ter medo de câmera, por exemplo. Sim, não legal. me envergonhar diante de câmeras. E aí nessa questão também entra muita questão do perfil. Por perfil comportamental, né? Tem gente que vai ter mais facilidade mesmo, tem uns que vão ter que ter, que tem mais dificuldade, mas é uma habilidade, e aí eu preciso desenvolver essa habilidade também, certo? Mas muito legal, isso também é uma habilidade muito legal de ser comentada. E agora nós vamos aqui para profissão futuro, é isso mesmo, gente, ó, vamos falar um pouquinho aqui também de futuro, já que inclusive era uma das perguntas que eu ia fazer até antes de tirar a caixinha. Hoje a gente fala muito sobre a inteligência artificial. E dentro do direito, quando fala em inteligência artificial, as pessoas começam direito é uma área que vai acabar, advogado, não sei o quê. O que você vê disso? Em relação à inteligência artificial, hoje mesmo eu estava vendo uma postagem no Instagram, falei, gente, mais de 120 ferramentas de inteligência artificial. Aí tá dizendo assim, não se limite simplesmente ao ChatGPT. Entendeu? Eu falei, nossa, tem mais de 120, eu tô aqui vendo só um e tô, assim, como se diz, surpresa pelo poder que tem isso. Aí, na hora que eu vi mais de 120, eu falei, quero conhecer pelo menos umas 15. Eu acredito que na área do direito, eu acho muito difícil a inteligência artificial provocar qualquer grande mudança. Porque existem algumas coisas na área do direito que inteligência artificial nenhuma dá conta. Você dá conta de... Na inteligência artificial, você tem que ter os inputs para que eles processem e soltem ali as informações. E tem muita coisa que não é informação que você coloca no computador e processa. Dentro de um processo, o magistrado, por exemplo, ao decidir, ele não leva em consideração somente aquilo que está escrito. Ele leva em consideração como foi o comportamento na audiência.
ele leva em consideração o tom de voz da testemunha, sabe? A forma como a testemunha falou, alguma coisa que ele percebeu que é perceptível apenas ao olho humano, que não dá para perceber, uma inteligência artificial dá para perceber daquilo. Então, eu acho muito complicado isso. É óbvio que vai ter, sim, muita ferramenta boa para, por exemplo, o advogado. Protocolar uma ação, ótimo, ele precisa de um argumento, ele precisa de alguma coisa, ele vai jogar no ChatGPT e o ChatGPT vai dar o argumento para ele pronto, inclusive com um embasamento legal, né? Isso é óbvio que vai acontecer. Mas no julgamento, o julgamento não é uma lógica apenas exata, né? 2 mais 2 e aí vai dar esse resultado. Não vai ser assim. São N fatores aí, né? Essa área de magistratura, eu acredito que vai ser muito difícil uma inteligência artificial abranger toda a percepção que uma pessoa humana tem de todo o processo. E aí, a hora que você fala isso, volta mais uma vez na necessidade das pessoas desenvolverem habilidades com pessoas. Com toda certeza. Não é? E aí, aquela história, a pessoa que tem as habilidades comportamentais, não tem. Assim, quando fala de, que a carreira vai acabar, eu falei, gente, é um momento de transformação. O mundo está passando por um processo de transformação contínuo e rápido, inclusive. Então, eu vejo assim, que as pessoas, elas precisam estar simplesmente preparadas para essas mudanças. É a forma que eu vejo. Porque se ela estiver preparada para as mudanças, vai ter uma máquina que vai resolver isso. Ok, o que ela não resolve? Sempre vai ter algo que ela não vai resolver, eu penso, sabe? Sempre vai ter alguma coisa que ela não vai resolver sozinha. Não, e mais do que isso, né? Você vai utilizar essa tecnologia para ficar ainda melhor na sua área. Sim. Né? Essa tecnologia vai te deixar melhor na sua área. Agora, se você achar que ela vai fazer aquilo que você faz, então você precisa melhorar naquilo que você faz. Verdade, Rafael. Vamos lá, tira 2 aí, que tá super bacana esse bate-papo aqui, mas quero fazer aqui mais 2 perguntinhas para você. Vamos lá. Tararara. Vamos lá, vamos ver o que saiu aqui para você agora. Vamos lá, a gente tá falando de futuro, né? Eu acabei de falar das inteligências artificiais aí. E o que você pode oferecer para esse futuro? Aquilo que você falou. Atendimento humanizado. Principalmente no serviço público. Entendeu? A pessoa que vai procurar um serviço público, ele não quer só agilidade, ainda que a gente deva aumentar a agilidade do serviço público. Mas ele quer uma pessoa que sente e escute o seu problema e tente resolver o seu problema e te ajudar. Né? Uma das piores coisas no serviço público é aquela história, eu vou conversar com você, você me manda para ele manda para outra pessoa, o outro manda... Nunca é com a pessoa que você conversou. Né? Sendo que você, como servidor público, né, pode muitas vezes resolver esse problema. Né? Falar, não, calma aí, não é comigo essa situação, mas eu vou procurar saber com quem que é para te mandar para a pessoa certa. Né? Para você não ficar andando em órgão público, indo e voltando. Então, atendimento humanizado nunca vai faltar. Né? Pessoas que sentam e escutem, né? Aquilo que as pessoas querem do serviço público, verdadeiramente. Porque muitas vezes as pessoas... É muito engraçado isso, na experiência do serviço público. Muitas vezes eu vou te dar a mesma resposta daquele outro órgão que já te mandou para cá falando que não tem como resolver o seu problema. Seu problema não vai ser resolvido da forma como você quer. Mas a forma como eu transmito isso faz toda a diferença. A forma como eu falo para você, olha, infelizmente isso não tem como fazer, não é dessa forma, mas eu te dou opções, olha, tem como fazer dessa outra forma, se você fizer isso, se você fizer aquilo e tal. Então, essa questão da humanização no serviço público, isso não tem máquina que vai acontecer. Até hoje, talvez uma das redes, né, ou das empresas mais tecnológicas do mundo, que é o banco, nunca conseguiu resolver o problema da humanização. Já tirou o caixa, né? Mas o resto não Mas de vez em quando consegue. você quer ir lá e falar com uma pessoa. Sim, Você não quer falar por telefone, você não quer falar por chat, você quer ir lá e falar com o seu gerente. verdade. Entendeu? Então, isso eu acredito que não vai acabar. Né? Se você tiver uma boa percepção de empatia, uma boa percepção de atendimento, uma boa percepção de prestar um bom serviço, você vai ter lugar no mercado. Com certeza. Olha só, e a outra pergunta ainda sobre futuro é: qual será, então, o seu legado? O que você quer deixar aí também? Bem próximas, né? Mas... Bacana. Eu acho que legado... Eu quero ser lembrado, né? Diz que tem 2 formas de você morrer. A primeira, quando você morre, obviamente. E a segunda dizem que é quando a última vez
na face da terra o seu nome é pronunciado. Você já pensou nisso? Tem uma vez que você morre, você vai morrer. Mas seu nome ainda vai continuar, seus parentes ainda vão continuar. Mas vai haver um dia em que o seu nome vai ser falado pela última vez. Depois Nossa. daquele dia, ninguém mais vai lembrar de você. Verdade, hein? É, bacana. Eu gostaria de ser lembrado por alguém temente a Deus. Só por isso. Eu não preciso ser lembrado por um ótimo servidor público, eu não preciso ser lembrado nem por um ótimo marido, ainda que eu queira tudo isso. Mas eu gostaria que a última lembrança que tivessem de mim foi uma pessoa temente a Deus. Que legal isso. Uau, gente, olha, falei pra vocês que ia ser bem bacana esse bate-papo. E olha pra você ver, se a gente parar pra pensar, já tem quase 1 hora aqui que a gente tá falando. E aí é quando você faz alguma coisa assim que realmente você gosta, você nem vê o tempo passar. Eu nem vi aqui, agora que eu dei uma olhadinha aqui. E, sei lá, pra finalizar, olhando pra sua jornada, olhando pra quanto você pode realmente inspirar, vendo essa questão de transições, de começar a fazer um curso, ir pra outro, e depois acabar aí, ó, se tornando uma pessoa bem-sucedida, que busca, assim, esse desenvolvimento e tá no processo de querer ser melhor, de querer deixar esse legado que você acabou de falar. O que você poderia dizer, sei lá, talvez um conselho que você daria para esse jovem? Eu sempre gosto de encerrar assim, porque quem está nos vendo aqui, eu acho que o objetivo maior é trazer essa inspiração. Então, o que você diria aí para esses jovens que estão no ensino médio, que está aí buscando fazer sua escolha profissional, buscando se colocar no mercado de trabalho? Olha, eu acredito que um bom início para eles é realmente ser excelente naquilo que eles fazem. Procure ser excelente naquilo que você faz. Hoje nós temos muitas pessoas falando sobre excelência e pouquíssimas sendo excelentes, né? Tanto que quando uma pessoa é excelente naquilo que faz, ela te marca, né? As pessoas que são excelentes naquilo que faz, ela marca você, porque você começa a entender, caramba, olha, enquanto tá todo mundo falando, aquela foi excelente. E essas pessoas que são excelentes naquilo que fazem, e aí quando eu digo naquilo que fazem, é naquilo que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora? Ah, você está estudando no ensino médio? Seja excelente no ensino médio. Ah, eu vou fazer uma faculdade. Não espere ser excelente. Ah, não, vou começar a ser excelente quando eu desenvolver uma carreira. Vou começar Quando eu conseguir. Exatamente. Ah, quando eu casar eu vou ser uma excelente esposa, mas agora como namorada dá para ser mais ou menos. Sabe? Seja excelente naquilo que você está fazendo agora, porque excelência nesse sentido é um treinamento. É constantemente o dia. E você será notado. Pode demorar um pouco, as pessoas podem ter N motivos para não te notarem no momento, mas em algum momento você vai ser notado pela sua excelência. E vai fazer a diferença, né? Então, talvez seja o meu maior conselho. Aquilo que você está fazendo agora precisa ser excelente. Então, seja excelente agora. Comece a desenvolver essa excelência agora e treinar a sua mente para ser excelente. Treine até se tornar. Uma hora vai acontecer. As pessoas vão te notar. Uau, que legal isso. E assim, quando você fala essa questão de não esperar, eu tenho até uma frase que eu já ouvi, é assim, não, eu vou ser feliz quando eu ganhar muito dinheiro. E aí fica esperando. Esse momento às vezes nunca chega e a pessoa passou uma vida inteira e às vezes até infeliz, né? O que você gostaria de deixar aí? Como que você poderia deixar aí para os nossos ouvintes aí os seus contatos, o seu canal lá do YouTube, né? Porque aí você vai... Depois, inclusive, a gente pode marcar lá também no Instagram e fazer um métier lá também, uma troca lá bem bacana, mas eu queria que você deixasse aí, inclusive, para quem está nos ouvindo aí, qual que é o conteúdo que você entrega lá também, porque aí as pessoas já podem, inclusive, começar a te seguir lá também no seu canal e também no Instagram. Bem, tanto no YouTube como no Instagram é canal Rafael Pablo. Procurando por isso você vai me encontrar. Canal Rafael Pablo. Exato. Eu falo muito sobre livros. Essa é a principal. Antigamente, um pouco mais sobre teologia, falava só sobre teologia ou enfaticamente sobre teologia. É uma área que eu gosto bastante de ler, gosto demais de ler sobre teologia. Mas de um tempo para cá, eu tenho dado alguma questão também para livros que não são teológicos. Livros que falam, inclusive, que tem uma tremenda deficiência dentro da teologia, que é livros que falam sobre excelência no trabalho com essa visão religiosa, com essa visão teológica, né, de como você deve ser excelente, não só por causa do sucesso que isso vai te dar, não só por causa do retorno que isso vai te dar, mas porque isso também é uma demonstração de temor a Deus. Você ser excelente naquilo que faz. É muito interessante você analisar os judeus, por exemplo,
que são extremamente excelentes naquilo que fazem, a boa parte dos judeus, você vai analisando, por exemplo, o prêmio Nobel, você vai ver que uma grande parcela do prêmio Nobel foi dado para judeus. E é uma população ínfima comparada a outros países. Sim. Entretanto, eles ganham porque eles têm essa visão de que eles não estão fazendo aquilo só para ter sucesso, eles não estão fazendo aquilo só para ter dinheiro. Eles estão fazendo aquilo porque aquilo também demonstra a fé que eles têm em Deus. Então eu tenho voltado um pouco o canal também para isso, que é a questão de ser excelente, trabalhar, verificar sua vocação e destinar sua vocação excelentemente, não só por causa do sucesso, mas também por causa da sua devoção a Deus. Aê! Palmas pro Rafael! Bora aí todo mundo! Bate palma aí também, Rafael, vamos trazer energia! Muito bom, Rafael! Nossa, adorei! Quero te agradecer mais uma vez, tá? Pela sua participação, pela sua disponibilidade de tempo. E aí eu queria saber se você tem mais alguma coisa para dizer, pra gente poder encerrar aqui o nosso episódio aqui do Carreira em Movimento. Apenas agradecer o convite, agradecer você. Primeiro pelo treinamento, pelo excelente treinamento que você ministrou sobre oratória. Depois pelo convite aqui. Muito obrigado. E apenas agradecer a todos que estão nos ouvindo. Oba! Gratidão, então. Muito obrigada.